Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos ver, nós que estamos no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Estamos aqui no item 8, Kardec nos fala sobre a desigualdade das riquezas. Por que Deus não divide tudo igualmente? E aí ele diz que é preciso que haja um acúmulo de riquezas para grandes obras, para a melhoria da humanidade. E vejamos nós vimos apenas parte dessa mensagem. Ao final dela, nós teremos as instruções dos espíritos. Vejamos se conseguimos entrar nesta parte. E também nós temos várias instruções dos espíritos. É um capítulo muito, muito rico, né? Não que não haja capítulo rico aqui, não é? Todos os capítulos são muito ricos, mas no sentido de ele traz muito conteúdo. Riqueza, não é? O que não há de se falar de riqueza nesse mundo tão materializado ainda? Muito. E é isso aí que nós vemos acontecer aqui no capítulo 16. Vejamos então o item 8. Dando continuidade aqui, estamos falando de desigualdade das riquezas. Pergunta-se por que Deus dá a riqueza a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos. Por quê? Aí ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, dando ao homem o livre arbítrio, quis que ele alcançasse por sua própria experiência a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado de seus esforços e de sua própria vontade. Porque às vezes a gente vê um espírito imortal numa encarnação e a gente quer resolver tudo naquela encarnação. Deus oferece os recursos e às vezes nós usamos mal para aprender, porque se nunca nos chegou um determinado recurso na mão, fica difícil que a gente já use maravilhosamente bem, não é? Quem começa a dirigir e não arranha o carro ou dá uma batidinha? Ninguém começa a dirigir um carro dirigindo maravilhosamente bem. Então, tudo que nós começamos, não é, o processo de aprendizado, imaginemos então nas questões morais, quantos mais desafios são acrescidos nas questões morais. Temos que abrir mão de desejos muito materializados. Isso nos custa. Então, esses mergulhos na carne, nas reencarnações, e vivermos experiências, e vamos errar, mas não há problema, porque também vamos aprender. E esse, não é o grande objetivo. Dando ao homem o livre-arbítrio, diz Kardec, quis Deus que ele alcançasse por sua própria experiência a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado de seus esforços e de sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente, nem ao bem nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. Então não há, vai acontecer isso e aí, como o animal, né, tem um instinto, vai fazer daquela forma, porque o instinto programa para fazer daquela forma. Já o ser humano não. Ele vai ver e vai escolher de acordo com a sua vontade. Se a sua vontade ainda o leva a escolher mal, ele vai aprender com aquilo e com o tempo, já que ele vai ter as consequências daquela má escolha, com o tempo ele vai discernir que aquela é uma má escolha e ele vai passar a escolher melhor. Isso vai demandar tempo, mas olhe, nós somos imortais, tempo é o que não nos falta, não é? A fortuna
diz Kardec. É um meio de prová-lo moralmente. Então, a fortuna é um meio que Deus nos dá de nos provar moralmente. Mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela, a fortuna, fique muito tempo improdutiva. Então, Ele nos dá lá para aprendermos. Mas a fortuna é um grande meio de ação para o progresso. Então, nós não podemos ficar muito tempo retendo recursos que são importantes para o progresso da humanidade. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva e, por isso, a desloca incessantemente. A gente vai ver, né? A pessoa vai, acumula, não usa bem, aí a outra geração já começa a dilapidar o patrimônio, fazendo o quê? Com que a fortuna vá para outras mãos. É isso. Cada um deve possuí-la. Cada um de nós aqui na Terra deve possuí-la, a fortuna, para experimentar servir-se dela e provar o uso que dela sabe fazer. Mas como há a impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, né, numa única encarnação, a humanidade toda vive a riqueza? Não dá. Que, aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia. Todo mundo rico, quem vai trabalhar? Não é? Ninguém trabalharia e o aprimoramento do globo com isso sofreria. Cada um a possui a seu turno. Numa encarnação, uns, noutra encarnação, outros. Quem não a tem hoje, quem não tem a fortuna hoje, já a teve no passado, ou a terá numa existência futura. E quem a tem agora poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. E a pobreza é o que nos faz trabalhar. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Continua Kardec nos dizendo: deplora-se com razão o lamentável uso que certas pessoas fazem de sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca. E se pergunta se Deus é justo em dar a riqueza a tais pessoas que usam para o mal, que realmente muitas vezes até nos chocam com a forma como usam a riqueza quando está em seu poder. É certo que se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria essa repartição dos bens da terra. Alguns muito ricos, alguns muito pobres, isso durante toda uma existência. Mas, se em lugar de limitar a visão à vida presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre, pois, não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e os ricos não têm mais do que se E os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem. Porque possuem agora, mas depois não mais. Se dela abusam, então se os ricos abusam da riqueza, não será nem com os decretos, nem com as leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, momentaneamente, mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Por isso, elas não têm senão uma duração temporária. As leis, não é? E são sempre seguidas de uma reação
mais desenfreada. Vamos voltar então para rever isto. Então, se os ricos abusam da riqueza, não será nem com decretos, nem com leis suntuárias, ou seja, aquelas leis, né, de grandeza, que se remediará o mal. Não é a lei do homem que vai remediar o mal que foi feito. Não é. Porque é necessário que haja tempo, que as leis de Deus possam ser, vamos dizer assim, atendidas. Muitas vezes é necessário que haja tempo naquela existência. Pode ser que não se consiga reparar o mal que foi realizado. As leis podem momentaneamente mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Porque para mudar o coração é preciso que haja a vontade. E daí Deus mobiliza para nos tocar o coração e nos fazer mexer lá na vontade, acomodada e viciosa. Ele precisa de tempo, ele cria as oportunidades, os contextos, nos coloca nesses contextos, para que com o tempo, e mesmo assim, apenas cada um de nós vai saber que tempo é. Porque para um é 50 anos, para o outro é 3 séculos, para o outro é 1000 anos. Quanto tempo leva um coração para ser tocado? Esse segredo está apenas dentro do próprio coração, quando ele ceder às leis de Deus. Tem que vir do seu coração essa vontade. Então, essas leis humanas, elas podem momentaneamente mudar o exterior. Pode botar lá uma roupinha de presidiário, botar a pessoa lá dentro da cadeia, pode mudar o exterior, mas não muda o coração. Não podem mudar o coração. Por isso, essas leis não têm senão uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão por si mesmos quando os homens se regerem pela lei da caridade. E a lei da caridade não é uma lei dos homens, é uma lei de Deus, mas está gravada na nossa consciência. O que a gente queria destacar aqui, quando ele fala aqui, que as leis dos homens, então, porque só podem mudar o exterior e não o coração, elas são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. Às vezes pode ser que esse coração, sendo submetido a uma certa restrição, ele depois, ao sair daquela restrição, ele se revolte, volte a reincidir no erro. A providência divina se abala? Nem um pouco. Ele precisa de quê? Como sempre, tempo e oportunidade. Tempo e, vamos dizer assim, histórias a serem vividas. Mergulhado na carne, oferecem-se experiências, ele as vive de acordo com a sua vontade. Depois vêm as consequências advindas da sua livre escolha. E na medida em que ele começa a compreender que certas escolhas que faz lhe trazem prejuízos inúmeros, e quanto tempo isso pode levar para a gente cair essa ficha de entendermos isso. Aí a gente começa então é isso que eu não posso fazer de novo. Então, quando a riqueza vier de novo parar na minha mão, eu não posso ficar, vamos dizer, acumulando-a e retendo-a e não fazendo nada útil com ela, porque isto vai me trazer dissabores, tristezas, angústias. Não é isso que eu quero para a minha vida. Preciso fazer bom uso. E ele diz aqui, não é? Que a riqueza traz a abnegação e a caridade. Olha que virtudes maravilhosas, assim como a pobreza
traz as virtudes da paciência e da resignação. Parecia um pedaço pequenino, mas foi um pedaço bem recheado de conteúdo, não é? Chegamos até a anotar aqui, olha, de um estudo passado, Deus faz um rodízio dos bens materiais entre os homens. É verdade, não? Faz bem esse rodízio. Amanhã, então, daremos início a instruções dos Espíritos. Projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Até amanhã. Muita paz a todos.